Venha para o 3º Congresso Nacional de Educação e Evangelização Infanto-Juvenil. Serão 4 dias com 8 plenárias, 12 seminários, 6 workshops ministrados por 18 preletores nacionais e internacionais. É tempo de capacitação. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 3. O Ministério de Jesus. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que alegria estar com você em mais uma de nossas lições bíblicas semanais. Este é um espaço criado pela nossa editora, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, para servir de auxílio a você, querido professor, que está nos mais diversos lugares da nação brasileira, estudando e aprendendo sobre as lições bíblicas dominicalmente. Eu sou o Tiago Brasil, sou comentarista desta lição bíblica do primeiro trimestre de 2020. Tenho a alegria de estar com você para servir e adorar a Jesus de Nazaré. Se você tiver alguma dúvida, se algo não ficar muito claro nesta lição de vídeo ou na lição escrita, mande um e-mail para mim. Este e-mail que está aqui abaixo é meu e-mail pessoal e eu terei a alegria de responder a você ou de simplesmente ouvir suas críticas ou sugestões ao meu trabalho. Desde já agradeço a você pela oportunidade de juntos podermos constituir um novo tempo para a igreja no Brasil. Professor, eu não sei se você já se apercebeu disso. O nosso trabalho como professores para uma lição de jovens é um tempo novo na Igreja do Brasil, é um desafio novo, mas que Deus já tem confirmado, e as centenas de milhares de adesões das igrejas do Brasil inteiro com a classe exclusiva e referencial para jovens tem demonstrado o sucesso e a vitória desse empreendimento que Deus colocou no coração de nossos líderes na CPAD. Então acredite nisso, nós estamos juntos em uma parceria, eu como comentarista, você como professor, juntos nós somos mais fortes e sem dúvida alguma nós seremos capazes de fazer o melhor para o reino de Deus. Bem, a nossa lição de número 3 é uma lição que vai falar sobre o ministério de Jesus Cristo. E aí eu desejo iniciar logo convidando a você a pensar nessa perspectiva mesmo da palavra ministério. E entendendo que o ministério não se dá apenas nas múltiplas facetas da atuação pública de Jesus de Nazaré, como nós estudaremos aqui, com seu aspecto profético, sacerdotal ou real. Não, mas também podemos olhar na perspectiva de que Jesus tinha um serviço. O ministério de Jesus enquanto um serviço que ele prestava e apresentava à humanidade como obediência ao projeto do Pai. Nesse ponto, eu quero então introduzir essa lição lembrando a você que se o nosso Cristo, o nosso Salvador, era um ministro, isto é, um servo, alguém com a disposição para servir os que estão ao seu lado, e aí a imagem máxima de fato é João capítulo 13, o que seremos nós? Poderemos viver sem um serviço? Poderemos viver sem ministrar? Poderemos viver sem assumir o ministério de Deus para a nossa vida? Cara educador cristão, tome este ponto de contato como uma possibilidade de introdução à sua aula, perguntando a seus jovens em que eles servem na igreja, em que eles ministram na igreja, de que modo eles percebem o seu ministério dentro da comunidade cristã. Sim, porque nós vivemos uma crise. Se você é alguém que nem eu, que já tem mais de 20 anos de fé e
trabalha, milita na igreja há mais de 20 anos, você com certeza percebe uma diferença de que há 20 anos atrás a oração dos jovens, assim como eu, provavelmente a sua, querido professor, era: Deus, faz-me pastor, Deus, faz-me pregador da palavra, Deus, dá-me a oportunidade de evangelizar, faz-me missionário, faz-me alguém que sirva na tua casa. E nós vivemos hoje em uma geração em que há uma crise ministerial. Mas uma crise ministerial não apenas com relação aos modos e aspectos variados do serviço, mas quanto ao próprio servir. Será que seus jovens estão conscientes que eles precisam servir na casa de Deus? Que eles precisam de um ministério? Sim, eles precisam de faculdade, eles precisam de emprego, eles precisam de uma estrutura social boa, mas também é necessário que eles tenham a capacidade de compreender que eles têm um espaço de serviço na comunidade de adoração que é a igreja. E aí sim, eles precisam servir e adorar ao Deus Todo-Poderoso. Bem, a nossa lição então ela parte de 3 pontos básicos, que são, na verdade, os objetivos da lição, que se subdividem a partir dos 3 tópicos elementares da nossa lição. E quais são os nossos 3 objetivos? São estes: apresentar o ofício profético de Jesus e a urgente necessidade de a igreja servir tal vocação. Então, no primeiro ponto, que é o primeiro objetivo, nós vamos falar sobre o ministério profético de Cristo, e não só o ministério profético de Cristo, mas a necessidade da igreja seguir também o ministério profético. Vamos falar sobre isso. O segundo aspecto é demonstrar que, através de seu ofício sacerdotal, Jesus foi ao mesmo tempo oferta e ofertante da nossa salvação. Ora, o que nós temos que então entender nesse segundo aspecto, que em Cristo Jesus cumpre-se um aspecto sacerdotal, tomando como referência as imagens do Antigo Testamento com relação aos ofícios do sacerdote e também com relação às oferendas que eram feitas naquele contexto. De tal modo que nós vamos entender que Jesus é o oficiante e também a oferta. Ele é o ofertante, o oficiante e a oferta. Isso é o nosso ponto 2. O nosso ponto 3 trata sobre concluir que a realeza de Cristo exige de nós reconhecê-lo como superior a César. Ora, e aí esse talvez é um ponto dentro da nossa lição bem mais prático e dentro de uma realidade do nosso cotidiano, onde nós temos que compreender que a realeza de Cristo o põe acima de outros que queiram se colocar como líderes da nossa sociedade, que a realeza de Cristo o coloca superior aos poderes humanos, aos poderes terrenos. Bem, eu quero então sugerir a você, professor, uma atividade de quebra-gelo para a gente começar essa aula, lição 3, já que ela vai falar sobre o tríplice ministério de Jesus, sua vocação profética, sacerdotal e real. Eu quero sugerir a você que você desafie seus alunos a serem multitarefas. Desafie os seus alunos a fazerem coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, já que Jesus ao mesmo tempo era profeta, rei e sacerdote, desafie os seus alunos a escrever um versículo bíblico no quadro enquanto eles cantam o hino da harpa cristã. Desafie os seus alunos a, por exemplo, cantarem um louvor enquanto eles procuram um versículo bíblico que você indicou. Desafie seus alunos a tocar ao mesmo tempo violão e bateria. Desafie seus alunos a tentarem ao mesmo tempo realizar uma conta matemática e lembrar de um fato que aconteceu na vida deles. Enfim, essa é uma atividade de fato quebra-gelo. É para você tentar demonstrar a seus alunos se é fácil fazer várias coisas ao mesmo tempo, se é fácil realizar tudo junto ao mesmo tempo. É claro que você terá um excelente momento de descontração, onde você vai ver seus alunos tendo dificuldade de realizar essas múltiplas ações, mas ao mesmo tempo servirá também de um exemplo para demonstrar como nosso Cristo dedicou-se a seu serviço.
Ora, isso também servirá, querido professor, para nós pensarmos o quanto a nossa sociedade multitarefas exige também de nós esse modo de ser. Nós vivemos em uma sociedade que infelizmente ainda tende a dicotomizar as coisas, a dizer que uma coisa é a vida espiritual, outra coisa é a vida ministerial e tentar segmentar tais aspectos. Sejamos como Jesus, vivamos como Jesus, sejamos capazes de fazer múltiplas ações ao mesmo tempo. Pretenda e tente fazer com que seus alunos sejam capazes de compreender que eles não precisam abdicar de sua vida profissional para dedicarem-se ao ministério. Demonstre aos seus alunos que eles não precisam abrir mão de uma vida sentimental, de uma vida amorosa, de um casamento para servirem bem a obra de Cristo. Mas, pelo contrário, os melhores profissionais são as pessoas que têm ótimos casamentos e também são os indivíduos que servem bem no reino de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Demonstrar aos nossos jovens que sim, eles podem agir de uma maneira múltipla dentro do reino de Deus, porque afinal de contas, isto é a igreja, a multiforme apresentação da graça e da maravilha de Jesus de Nazaré. Bem, vamos então pensar um pouco sobre cada um dos nossos itens. O nosso tópico número 1 declara que nós devemos pensar em Jesus e seu ofício profético. Pensar em Jesus como profeta é pensar em Cristo como aquele que denuncia o erro de sua comunidade, como aquele que aponta as falhas em seu tempo. Pensar em Cristo como profeta é pensar em Jesus como aquele que tinha um discurso atrelado à realidade social de seu contexto de vida. Ou seja, Jesus não era um indivíduo despregado da sua realidade. Jesus não era um indivíduo afastado de seu mundo cotidiano, mas pelo contrário, ele era alguém solícito e ele era alguém capaz de entender as demandas do seu tempo. Por isso, por exemplo, Jesus é extremamente exigente com os fariseus, por isso ele denuncia a religiosidade de sua época. Por quê? Porque ele era capaz de entender que a postura religiosa daqueles indivíduos trazia sofrimento aos mais fracos. Por isso ele tem um sermão da bem-aventurança onde vai falar sobre os frágeis, sobre os que choram, sobre os pobres, sobre aqueles que sofrem perseguição, porque ele toma para si um discurso de denúncia das estruturas do pecado da sua época para assim fazer valer a vontade do nosso Pai Celeste. Lembre-se, Jesus é aquele que cumpre a profecia que está lá no Deuteronômio, que Moisés havia profetizado e que sim, haveria um profeta semelhante a ele. Lembre-se, Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, e isso nós estudamos na última lição sobre as profecias messiânicas, mas ele também é aquele que traz um discurso profético. E para tanto, basta que a gente lembre do capítulo 24 de Mateus, quando Jesus, em seu célebre sermão profético, vai falar sobre as coisas futuras. Sim, Jesus era profeta nos dois aspectos. Jesus era profeta como aquele que anteviu o futuro e pré-anunciou para que as pessoas sejam conscientes do que vai acontecer, mas Jesus também era profeta em seu ministério terreno, enquanto aquele que denunciava as estruturas do mal e não tinha, por exemplo, nenhum constrangimento em chamar políticos corruptos de raposas. A imagem, então, de Jesus como profeta serve-nos como instrumento para vivermos enquanto igreja. A igreja de Jesus de Nazaré precisa compreender exatamente isto, compreender que o que nós somos é, na verdade, uma comunidade profética. Nós somos uma comunidade daqueles que estão a serviço do Mestre e em defesa da verdade. O que nós somos pessoas da verdade, que adoramos o Deus da verdade e que militamos pela verdade. Desta forma, e esta é a sugestão do nosso tópico número 1, enquanto objetivo da aula, é que a igreja reative a sua natureza profética e não seja apenas vítima desse mundo ou
Pior, que ela não se torne conivente com este mundo, mas na verdade a igreja assuma para si seu papel profético de denunciar as estruturas malignas, de anunciar o reino de Deus que já está entre nós e que vem com sua glória e seu poder. Este é o nosso ponto de número 1. O nosso ponto de número 2 diz respeito a demonstrar que através de seu ofício sacerdotal, Jesus foi ao mesmo tempo oferta e ofertante de nossa salvação. Ora, basta lembrar-nos que Jesus de Nazaré, ele não se poupa enquanto aquele que dá o melhor para Deus. Ele não oferece outros para Deus, ele se oferece. Ele não dá a vida dos outros para Deus, ele mesmo dá a sua vida, e é assim que ele declara no Evangelho de João, quando ele diz: eu dou a minha vida, ninguém me tira, eu mesma dou e tenho poder para tomá-la de volta. Está o caráter de oferta de Jesus. Jesus é o ofertante da sua própria vida. Sua vida se torna uma oferta. E quem é o indivíduo que realiza o ofício para essa oferta? O próprio Jesus. É ele quem se entrega, é ele quem se doa, é ele quem sacerdotalmente intercede pelas nossas vidas, como bem vai dizer o escritor aos Hebreus, não como os sacerdotes do passado que anualmente precisavam repetir seus sacrifícios, mas como o sumo sacerdote de nossa salvação, que uma vez tendo oferecido o perfeito sacrifício, leva-nos para junto de nosso Pai Celeste. Caro professor, é aqui que você pode fazer uma conexão com a aula dos seus alunos e demonstrar aos seus alunos ou desafiá-los, perguntando-os o quanto eles ofertam, o quanto a vida deles é uma oferta para Deus, o quanto do ser deles, do coração deles, da vida deles está nas mãos de Deus. Ou os seus jovens são vítimas de uma religiosidade evangélica, ou os jovens em que nós lideramos estão sendo tomados por um turbilhão de ilusões, achando que na verdade vivem a vontade de Deus, quando de fato estão plenamente iludidos, estagnados, sem nada a fazer para Deus. Sim, os nossos jovens têm muitos talentos, eles podem fazer muita coisa para Deus. E o que devemos realizar? O que devemos pensar em fazer? Em ser para eles instrumentos que possam levá-los para juntos de Deus. Talvez o seu jovem viva uma dúvida. O que ele precisa ofertar? De que modo ele deve ofertar? Se ele deve ofertar seus dias, se ele deve ofertar seu tempo, se ele deve ofertar seu trabalho, o que ele deve ofertar? Cabe a você, querido professor, ajudar o nosso aluno, o nosso estudante, o nosso jovem a compreender bem a sua vida, a compreender bem a sua vocação, a compreender bem o seu ministério, entendendo que sim, o seu chamado é um chamado ao serviço e ele deve ofertar, ele deve doar seu ser, sua alma, seu coração para o serviço do Mestre. O terceiro aspecto da nossa lição, nós vamos falar sobre o objetivo do ofício de Jesus como rei. E a ideia central, a ideia sintética desse texto é concluir que a realeza de Cristo exige de nós reconhecê-lo superior a César. Lembre-se, esse é talvez o desafio social, essa é talvez a questão social mais forte no ministério de Cristo. Lembre-se que para alguns seguidores do Cristo e para alguns indivíduos naquele contexto histórico, Jesus era uma espécie de revolucionário e ele deveria ser alguém que viria mudar a estrutura política da sua época para reaver ao povo de Israel sua liberdade, destruindo o poder de Roma, destituindo César de seu governo sobre o povo de Deus e dando ao povo de Deus a possibilidade da liberdade e independência político-econômica. Ora, o próprio Jesus deixou claro que o reino dele não era desta esfera mundana. O reino dele não era um reino que estava limitado à política. Por isso Jesus não estava preocupado com César, com Herodes, com Pilatos. Jesus não tinha preocupação nenhuma com essas estruturas políticas de sua época, porque ele não veio concorrer com César. Ele é
acima de César. Ele é o Christos. Ele não é apenas um indivíduo que veio em busca de questões políticas humanas. Ele está além disso. Ele é aquele que é rei sobre reis. Ele é aquele que é o Todo-Poderoso. Ele é o ungido de Deus para o nosso tempo. Lembre-se, querido professor, a falsa acusação contra Jesus de Nazaré é que ele queria tomar o lugar de César e para isso ser o rei dos judeus. E inclusive essa é a acusação que vai sobre a sua cabeça na cruz do Calvário, Jesus Cristo, rei dos judeus, como uma acusação àquilo que em tese ele estaria querendo ser. Mas o fato é, e os evangelhos testemunham isso, Jesus declara, ele não veio para lutar pelo reino das estruturas mundanas. É por isso que ele não se curva também diante de Satanás quando o inimigo oferece-lhe os reinos deste mundo, porque não é a estrutura mundana de poder e de autoridade falida que Jesus veio lutar. Ele veio lutar pela minha vida, ele veio lutar pela sua alma, pela sua história. É isso, querido professor, que nós devemos ressaltar para o nosso aluno, que Jesus Cristo enquanto ministério real, o ministério de Jesus enquanto a realeza, Jesus enquanto ministro que servia como rei, ele não preocupou-se em ser o melhor, ele viveu como o melhor. Ele não preocupou-se com as glórias humanas, mas ele viveu a honra que Deus dá àqueles que o servem. Em nome de Jesus de Nazaré. É isso que nós precisamos compreender. E se seu aluno captar esta tarefa, será extremamente importante. Jesus como rei é maior do que César. Por isso nós não podemos submeter a vontade de Deus, o plano eterno do Pai, às necessidades humanas, às necessidades das coisas que ocorrem aqui nesse mundo, mas nós temos que compreender que Cristo está acima, que Cristo está além, que Cristo é muito mais do que essas estruturas de poderes humanos, políticos, talvez partidários, que passam aqui na Terra. Querido professor, se você compreender essas 3 verdades básicas da nossa lição, seus alunos sairão compreendendo que Cristo Jesus é aquele que tem um tríplice ministério, que tinha uma tríplice ação sobre a terra. Ele era ao mesmo tempo, simultaneamente, profeta, sacerdote e rei. Cristo não precisou deixar de ser profeta para ser sacerdote e nem precisou deixar de ser sacerdote para manifestar a sua realeza. Ele era simultaneamente rei, profeta e sacerdote. É disso que os nossos jovens, em uma sociedade multitarefa como a nossa, precisam entender. Sim, eles podem vir à escola dominical e podem ser bons alunos na faculdade, e podem ter bons empregos, e podem dar bons testemunhos, e podem ser felizes em suas vidas espirituais, mas também na sua vida amorosa. Não é preciso decompor a nossa existência, mas é preciso servir. Faça o apanhado da sua aula, demonstrando quem é Cristo e lembrando aos seus alunos no que eles servem. De que maneira a vida deles é um serviço ao Cristo? Ou será, e essa talvez é a questão central para a finalização da nossa aula, ou será que alguns jovens vivem um desserviço ao Evangelho? Ou será que alguns jovens, ao invés de serem servos, estão se tornando, por falta de talvez ação nossa, não servos? É hora de nós tomarmos o nosso papel como líderes de uma geração de jovens que precisa de uma influência e de um testemunho. E uma vez servindo e testemunhando para eles o serviço de Cristo, sem dúvida alguma, eles se tornarão pessoas melhores. Caro professor, que a palavra de Deus seja abundante na sua vida. Levante a sua cabeça, não desista. Talvez as coisas não começaram nesse ano do jeito que você queria. Talvez você foi tomado de surpresa, nem sabia que ia ser o professor de jovens, mas você foi convocado agora, já em janeiro. Não tenha medo, o desafio pode ser grande, mas são pessoas que nem você, que Deus escolhe para fazer grandes missões. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus seja sobre a tua vida. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau. CPAD, a editora da Escola Dominical.